Então, o autista chegou na igreja, e agora? Então, pessoal, esse momento é o momento que nós já vamos caminhando para o nosso desfecho dessa manhã maravilhosa de hoje. E aqui nessa parte, eu gostaria que as meninas colocassem o slide a partir do 18. Vamos sintetizar boa parte do que eu iria passar aqui como treinamento para líderes, porque isso, num momento mais oportuno, nós poderemos nos juntar e fazer esse treinamento mais especificamente. Então, eu vou deixar algumas partes aqui das quais eu vou compartilhar com vocês, e outras nós vamos passar, porque boa parte do que eu já iria estar abordando, os outros profissionais já falaram aqui. Então, a partir do 18, isso. Aí nós vamos tentar aqui fazer uma compactação desse restante, que em nada vocês vão estar perdendo. Pelo contrário, os outros profissionais abordaram e abordaram de uma forma bem mais ampla do que aquilo que eu iria estar passando aqui para vocês. Então, treinamento para líderes. O que seria isso dentro dessa proposta que nós estamos falando, né? Esse treinamento é o quê? Pensar na inclusão de pessoas autistas na igreja, é preciso considerar alguns aspectos, tá bom? E esses aspectos, eles são principais e fundamentais para o sucesso do projeto. Se nós não nos atentarmos para essas questões, agora que eu vou apresentar a vocês, não tem como a gente seguir ou dar continuidade e ter êxito nessa jornada. O primeiro deles, nós vamos falar em rede de apoio, parceria com a família, entender o ambiente. A nossa colega doutora Sara já falou do ambiente, o doutor Adriano, me desculpe, eu falei errado naquele outro momento, né? É Adriano o nome dele. Falaram a respeito dessas duas áreas. Então, e também compreender o indivíduo. Creio eu que ficou bem claro, né, a todos nós essa parte. Vou me ater apenas à rede de apoio, parceria com a família e falar um pouquinho de material adaptado, tá bom? Então tá, rede de apoio. A primeira coisa que precisa ser pensada, quando se tem a intenção de edificar um ministério de inclusão para as pessoas diagnosticadas ou não, tá certo? É pensar numa rede de apoio. E que rede de apoio é essa? Né? Ela precisa ter 3 níveis fundamentais, já foram ditos aqui, mas vamos reforçar, que é o quê? Profissionais, tá? Família e voluntariado. Que seriam esses profissionais? Porque primeiro essa criança, para a gente trabalhar dentro da condição do espectro, ela tem que já estar diagnosticada. Nós não vamos aqui, enquanto igreja, fazer avaliação, fazer diagnóstico, fazer atendimento, de forma alguma. Nós vamos aqui estar apresentando alguns manejos de forma breve e prática a nível de qualidade de vida dessa criança enquanto está inserida no nosso ambiente social. Certo? E falando em profissionais, como aqui o doutor falou, naquelas equipes, grupos, dentro dessa rede de apoio, na própria igreja, nós sabemos que tem vários profissionais de várias áreas, das diversas áreas da saúde, que podem e devem contribuir. E digo mais, existem muitos querendo trabalhar, querendo servir, mas às vezes eles ficam sentados, quietos, pensando que não é possível. Não pode isso na igreja. Pode, gente, cabe. Nós estamos vendo aqui hoje, percebendo que é uma necessidade urgente e que nós temos esses profissionais. Nós aqui do Verbo da Vida estamos recheados de profissionais da área da saúde. Qualquer igreja que nós formos hoje, nós vamos encontrar pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, terapeuta ocupacional, farmacêutico, né? Nós podemos perceber que existem esses profissionais. O que nos cabe é exatamente começar. Ardeu no seu coração, você levanta com essa bandeira e começa a desenvolver as pessoas dentro dessa visão. Visão de Deus, porque família
é projeto de Deus. E nós estamos falando exatamente da família, dos seus filhos, dessas crianças com essa condição especial. Então, se alguém levantar, dizer, vamos fazer um projeto, mas nós precisamos de você, com a sua habilidade, com a sua competência, que Deus te deu, que Deus te colocou, e você serve lá no meio secular, ele serve perfeitamente, exatamente, com a mesma excelência dentro da igreja. Então, quando alguém estava falando, alguém de repente pensou, mas assim, esses profissionais estão todos dentro da igreja. Essa é uma realidade. Quando o doutor Adriano falou que é preciso ter grupos que façam o levantamento de habilidades sociais, né, dessas crianças, como o levantamento de habilidades comportamentais, né, que ela vai ter que estar se desenvolvendo, e também essas habilidades diárias, motriz, que ela precisa estar em desenvolvimento aqui dentro da nossa igreja. Então, dentre essa rede de apoio, o principal é captarmos esses profissionais, é a gente colocar esse grupo em movimento, ok? O outro nível é exatamente aquele que favorece as nossas experiências. Nós teríamos aqui para trazer uma mãe que iria estar dando para nós algumas experiências dela em relação à criação do filho dela, ao manejo enquanto família, enquanto mãe. Infelizmente não foi possível pelo tempo, né, está já esgotado, mas em outra oportunidade nós vamos ter sim essas experiências aqui. A nossa colega fez uma pergunta, e aí, essa criança, se eu chegar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que estudar mais a fundo para saber como lidar? Exatamente esse apoio, esse vínculo com essa família, é ela que vai nos dar o aparato de quem é essa criança. É através dessa entrevista, é através dessa aproximação, desse vínculo que a gente estabelece com a família, é que nós vamos poder saber a respeito do funcionamento dessa criança. Não precisa a gente sair para ir fazer estudo. É claro que uma equipe que se propõe a fazer um trabalho desse, ela precisa estudar. Minimamente ela precisa ter informação. Minimamente ela precisa ter conhecimento, porque se não tiver, como eu vou saber que uma criança está rejeitando o meu toque? Como eu vou saber se ela está chorando porque ela está num processo de angústia, fome, dor, ou porque simplesmente ela não está suportando aquele ambiente? Então, minimamente, eu preciso compreender o desenvolvimento dessa criança. O que é que essa criança está comunicando comigo, o que ela está apresentando. Então, a família é a mais preparada para que essa equipe, quando ser levantada, se achegue à família e faça um questionário, nós chamamos de anamnese, né? Faça ali um dossiê a respeito dessa criança, desde comportamento, desde brinquedo de preferência, quais os tipos de reações que essa criança faz, se essa criança está ou não está em um tratamento de acompanhamento terapêutico. A medicação é muito importante para a regulação dessa criança, quando ela apresentar crise ou não. Então, tudo isso, a mãe, a família tem condições de nos dar essas informações. O outro ponto para essa equipe, a equipe de voluntários. Esse projeto, ele não anda se não houver pessoas voluntárias. Aliás, é qualquer projeto que a gente se diz no âmbito social, no âmbito de desenvolvimento, quanto igreja, enquanto organização lá fora, se não houver um voluntariado, se não houver um sentimento. E eu creio que tudo isso que foi falado aqui, que foi abordado, despertou em muitos sentimentos. Consciência. Por isso que a gente fala informar para conscientizar, para acolher e depois incluir. Nós só podemos fazer isso a partir do momento que chegou em mim. Meu Deus, é isso tudo? Eu não sabia. Gerou em você um sentimento.
gerou em você uma consciência. A doutora falou aqui, e você, na sua igreja, a partir do momento que eu estou falando, o que você já pensou que na sua igreja, na sua salinha, pode ser adaptado, pode ser organizado para melhor receber essa criança, para que ela esteja num lugar, num ambiente mais acolhedor para ela. Ela falou a respeito da salinha, a rota de fuga que a gente chama também, né? Mas é a salinha especial, que é a salinha do acolhimento. Se nós estamos falando de acolher, né, e incluir, nós não vamos pegar uma criança, preparar uma sala e lançá-la nessa sala sozinha, de forma alguma. Nós vamos incluir, está dentro do processo, está dentro do desenvolvimento com todas as outras crianças, quando e se surgir um desconforto, aí nós estamos treinados, a equipe vai estar treinada com uma percepção aguçada para compreender, é a hora de retirar e levar para que ela se acalme. Por isso a salinha adaptada, que é uma sala onde ela vai se encontrar um lugar de refúgio, um lugar de calma, certo? Então, para que essas pessoas voluntárias realmente venham e façam a coisa funcionar, é necessário uma coisa muito interessante, que é o amor. Se nós não tivermos o amor, nada seremos, né? A doutora falou que em relação ao comportamento da criança que apresenta reações adversas com a medicação. Correto. Sem a medicação, algumas crianças não conseguem manter-se modulada, regulada, num ambiente adverso, num ambiente onde tem muita comunicação e ela precisa processar cada comunicação dessa. Ela não consegue. Então, ela vai entrar num processo desregulatório. A medicação bem aplicada, bem administrada, né? Existem alguns pais, por que a gente está falando de medicação? Existem alguns pais, algumas famílias que são avessos à medicação, mas existem alguns comportamentos que, para modular a criança, é necessário a dose medicamentosa. Nós estamos falando de neurônios, né? Nós estamos falando de condições neurosinápticas e, às vezes, as dosagens que essa criança tem ou não tem, não é o suficiente para que ela mantenha uma regulação. Então, dentro desse processo, crianças que às vezes vão entrar num processo de agressividade, e às vezes essa agressividade não é porque ela quer ser agressiva ou intencional, mas é uma desregulação, é uma informação que ela está dando, e aí, se não houver o amor, o profissional, o voluntário que tiver, ele não vai compreender e nem vai acolher essa criança, vai repelir. Então, é algo muito sério que nós precisamos estar bem aptos, bem entendidos, bem conscientes do que nós vamos estar fazendo. Então, essa equipe, primeiramente, ela precisa ter muito amor em seu coração, tá? Como eu já tinha falado, a parceria com a família, ela é absolutamente importante nesse processo de inclusão. Então, você não vai incluir só a criança e ficar com a criança lá, guardada com você em uma sala. Você vai trazer para o funcionamento, para o desenvolvimento, esse pai. Pode fazer turnos com esse pai nas salinhas, você pode fazer trocas de experiências, fazer palestra com outras mães, com outras pessoas, fazer rodas de conversa, para que você fique realmente integrada nessa família e a família integrada com você, com a igreja, para que o sucesso aconteça. Ok, vou pular essa parte aqui, que fala da característica da socialização, já foi dita, compreender o indivíduo. Ok. Crises, né? Sobre a questão das crises no autismo. Aqui foi muito falado que as crianças começam a apresentar, de um modo geral, alguns comportamentos que nós devemos compreender. É crise ou não é crise?
né? Você está dentro de um ambiente onde aquele ambiente está sendo aversivo a você e você vai emitir um tipo de comportamento. E aqui, para falar em crise, nós temos o meltdown, que são as mais comuns, que é aquelas explosões agressivas que a criança começa a morder, bater a cabeça na parede, ela fica com uma frustração muito grande em relação àquele ambiente que está demandando para ela um tipo de aversão, e ela quer correr, ela quer sair daquele lugar, e aí nós precisamos pensar nas estratégias de escape. Uma das estratégias de escape, a nossa salinha. Essa salinha precisa estar lá, preparada, adaptada e ambientada para a criança. Uma outra coisa, a rotina da criança. Quem sabe mais sobre a rotina dessa criança? A mãe. Então, ela vai trazer para nós a informação dessa rotina e aí nós vamos ter como manejar a crise. Porque as pessoas às vezes falam, mas criança dá muita crise, apresenta muitos comportamentos disruptivos, inadequados. São esses nomes que as pessoas terminam por estar falando aí mais comumente. Mas o que eu devo fazer? Primeiramente, previsibilidade. Nós devemos antecipar e saber como essa criança funciona é uma previsibilidade, é uma antecipação. Quando a criança vem para a igreja, o pai já fala com ela, olha, você vai estar ali, vai mostrar para ela com a tia Lete, digamos assim, mostra a fotinha da tia Lete, o cabelinho da tia Lete, quem é a tia Lete. Então, ele antecipa para que essa criança, ao chegar, não ache tão estranho. Hoje é igreja. Então, e tudo isso vai eliminando as chances, não é que não vá ter, né, de a criança entrar nesses processos mais explosivos e agressivos. Se fez isso, é porque algo está incomodando, certo? E o shutdown, que é o quê? Desligar-se completamente. Né? A criança ela não responde de forma alguma, fica estática. Você pode mexer, você pode falar, você faz o que você quiser, ela não te dá resposta. É uma crise também. Né? Nesse ponto, vamos conduzir, né? Levar para a salinha, porque ela está muito cansada, tem um excesso de informação para ela, que a gente chama de síndrome de burnout também. Né? O pessoal do trabalho, do mercado de trabalho, tem a síndrome de burnout de tanta informação do trabalho. Vai acumulando, e aquilo dá um estresse muito grande. As informações também, para essa criança, causa nela essa crise de burnout. Então, ela precisa descansar. Então, nós temos que nos preocupar com crise? Não. Nós temos que apenas antecipar, ter uma previsibilidade de que vai ocorrer e pode ocorrer. Sabendo disso, nós não vamos nos desesperar o que vou fazer ou trazer a criança de volta para o pai. Vamos minimamente acolher, entender, acalmar essa criança para que não seja necessário vir incomodar o pai. Por quê? Ao fazermos isso, nós vamos estar dizendo para eles, nós não estamos dando conta. Pega seu filho e leva. E não é isso, nós queremos manter essa família, nós queremos que ela tenha um culto de qualidade aqui e que a sua criança também tenha um culto de qualidade lá e ela seja muito bem assistida. E essa família saia daqui com uma sensação de segurança, estou no melhor lugar onde eu poderia estar. E não, teve qualquer coisa, não leva. Entrega ao filho. De forma alguma, quando nós fazemos isso, ou trocamos de um cuidador, de um voluntário ou uma tia para outra, nós estamos passando um recibo de que eu não sou competente, que eu não tenho condições de controlar. Então, tanto dentro do espectro ou qualquer outra adversidade que venha apresentar essa criança, que seja da aprendizagem, que seja do transtorno do TDAH, as crianças hipercinéticas demais, ou o TOD, que são aquelas opositoras que eu pego, entrego e devolvo, eu estou passando um recibo de que eu não sei com que eu estou lidando. Então, estudar, isso é importante, fazer preparar uma aulinha prévia, tanto no contexto com criança com necessidade, como criança típica ou atípica, é o mesmo processo.
Nós precisamos estar arbuídos de informações e conhecimento para lidar. São vidas. E o futuro da nossa nação, o futuro da igreja, são esses pequeninos, né? E do reino dos céus são eles. Então, como que nós não vamos cuidar de forma adequada? Sim, é o melhor lugar que se pode servir, que pode se dar o seu melhor. É servindo ali onde você está formando, transformando caráter, personalidade e comportamento. É possível, tá? Uma dica que eu coloquei aqui. Então, nada de uma receita de bolo, como o doutor Adriano falou. Eu vou fazer a mesma coisa para a mesma criança. Não. Cada criança dentro do espectro com TEA, eu evitei falar TEA, porque às vezes as pessoas confundem, não entendem muito TEA, né? Dentro do espectro do autismo, ela tem um funcionamento próprio, singular, diferente. Então, aquilo que eu entendo que é bom, vai ser aplicado para Betinho, não vai ser para Mariazinha, porque ambos têm um funcionamento diferente, tá certo? Então, nós temos o quê? Que encontrar maneiras individualizadas para nós promover dentro do espaço da igreja ambientes acolhedores que respeitem as diferenças de cada um. E só assim nós vamos conseguir nortear a vida cristã dessa criança. Caso contrário, nós não vamos ter alcance algum. Tá? Para falar em crianças e adaptação. Se é uma criança singular, cada uma tem um comportamento diferente, o que eu vou adaptar? Então, nós não vamos ter volumes de materiais a ser adaptados. O que nós precisamos é adaptar o quê? O ambiente para receber. Ela vai ditar como que vai ser, é a criança, não é o que eu preparo. É o que ela demandar para mim. É o que eu vou trabalhar com ela. Previamente eu já conheço, porque eu já tive um encontro com essa mãe, um encontro com essa família. Eu conheço a minha criança. E aqui nós não estamos falando, mas é difícil. Não é. Nós não estamos falando de uma salinha com 17 crianças. Nós não estamos falando com a salinha com 20, 30 crianças. Nós estamos falando com uma sala de adaptação para 2, 3, 4, 5 crianças. É um número reduzido. Então, dá perfeitamente para a gente trabalhar com essas crianças de maneira bem assertiva. Então, o interesse que a criança demonstrar para você é aquilo que você vai trabalhar com ela. É claro que nós vamos trabalhar com os princípios da palavra, e o princípio da palavra, a lição que você tem para aquele dia, você vai pensar: conheço o Betinho, sei como o Betinho funciona, sei como o Betinho compreende e sei o brinquedo de preferência dela. Eu vou montar a minha lição, eu vou montar o meu trabalho de hoje dentro daquela história que ele conhece, com aqueles objetos que ele conhece. Então, a possibilidade de alcançarmos o coração e a mente dessa criança infinitamente mais nós vamos conseguir do que nós pegarmos um brinquedo para criança típica, uma lição para criança típica e querer resposta daquela criança. Ela não vai te dar resposta. Vai ser em vão aquele trabalho. Então, quando nós começarmos a estabelecer essas conexões de entendimento, de compreensão, nós vamos ter condições realmente de conduzir a atividade e alcançar o objetivo proposto daquela aula. Tá certo? Aí fala aqui das práticas inclusivas, né? Ok. Por que ter material disponível, né? Para fazer alguma coisa se eu não sei o que fazer com esse material? E nem por quê? E essa resposta vem, é exatamente conhecer a criança antes, antecipar o comportamento dela, é que eu vou conseguir trabalhar com essa criança, que eu vou conseguir evitar crises, que eu vou conseguir ter um desenvolvimento maior. Para quê? Para a gente oferecer a ela uma condição favorável para que ela consiga ficar e se adequar realmente àquilo que eu estou trabalhando com ela. Muito bem. Tá, isso aqui a gente deixa para lá. E nesse ponto aqui, quando você, na sua igreja, onde você queira fazer um trabalho, o primeiro ponto que nós precisamos fazer é exatamente o que nós iniciamos aqui. Informar, conscientizar, treinar uma equipe voluntária.
e uma equipe que tenha desejo no coração, que queira realmente fazer alguma coisa. Caso contrário, nós não vamos ter condições de fazer isso. E daí você vai criar o seu planejamento. O que queremos para o Ministério de Inclusão? No nosso caso, vamos começar com o espectro, dentro do espectro. E você, qual é o seu alvo? Qual é a sua necessidade na sua igreja? Né? Uma equipe, você vai levantar essa equipe, você vai treinar a sua equipe e vai aplicar algumas coisas que você sabe que precisa dentro do seu projeto. Inclusive, algumas dicas que você aprendeu aqui hoje. Daí é que você vai pensar num espaço físico, porque antecipadamente a ter a criança, a ter o trabalho efetivamente, você precisa se arbuir de conhecimento, de informação, para que você esteja apto, também com seu coração pronto e preparado para receber, para colocar o seu trabalho em prática, para conscientizar a sua igreja. Hoje aqui também nós estamos conscientizando de um modo geral. E aí o propósito, a missão e o propósito que você quer fortalecer dentro desse ministério, dentro desse processo de inclusão, se ele não for forte, se ele não tiver uma força motriz maior com amor, você vai desistir no meio do caminho, porque vai apresentar muitos desafios, não são poucos. Então, para que não desista, fixe na visão da sua igreja, no propósito da sua igreja e no propósito do porquê incluir. Aqui no início nós falamos o porquê do incluir, porque família é projeto de Deus. E sendo projeto de Deus, nós temos que resgatar, nós temos que buscar essa família e tratar e cuidar, transformar também. Com o quê? Dentro da palavra, que é a palavra que nós temos. A estratégia número 1, após você ter tudo isso organizado, fazer um diagnóstico e levantar quantas famílias e membros têm precisando de apoio. Cada um de vocês fez uma inscrição antes de vir aqui, né? Então, lance uma inscrição dizendo para as pessoas preencherem ali se tem família, como não tem, porque isso já é um levantamento que você vai saber. Igreja muito grande é um pouco mais difícil, mas não é um pouco complicado, mas não é difícil. Mas você, no olho, você consegue saber quem são seus membros, quem são seus irmãos, quem são suas famílias. Se aproxime, faça esse levantamento, prepare um projeto, entregue ao seu pastor e mostre a ele, vamos junto nessa causa e comecem a andar. O segundo ponto é a equipe de apoio, que é o grupo que nós falamos aqui. Além desse grupo que compõe os profissionais, a família e os voluntários, nós temos que levantar uma equipe de apoio que a gente chama de cúpula, né? Que são as pessoas que estarão à frente desse trabalho, que vão estar sendo responsável para trabalhar palestras, né? Fazer esse engajamento, fazer esse movimento de conscientização, que tem aquelas pessoas que gostam de ficar nos bastidores e tem aquelas pessoas que realmente gostam de vir para frente. Então, escolha 3 ou 4 e coloque como seu aliado e comece a andar para poder desenvolver. Aí nós chamamos esse grupo de conselho. Tudo que for ser decidido, que esse conselho decida. Isso é muito importante. E o quarto ponto é você se informar a respeito da lei brasileira sobre a deficiência. Por quê? Existem adaptações que você pode fazer ou que você não pode fazer. Existem símbolos, placas, todo um canal de sinalização para que você tenha fluência e comunicação com essas pessoas. E isso existe lei, está amparado pela lei. Você, arbuído de todas essas informações, você consegue fazer um projeto adequado, com sucesso, e com certeza a família do Senhor vai agradecer. Amém? Isso era o que eu tinha para trazer hoje para vocês, nesse sentido de nós estarmos conscientizando, chamando a consciência da igreja, a consciência de todos que queiram fazer esse trabalho para incluir. Porque se nós não incluirmos, nós, igreja, não incluirmos, existirão outros segmentos que vão chegar à frente e vai buscar. E vai
impetrar outros tipos de comportamentos que nós cristãos não queremos na família como um todo. E eu gostaria de agradecer imensamente o tempo que vocês passaram aqui conosco, tá? Eu sei que foi um tempo precioso. Cada um de vocês deveria estar hoje num feriado se estendendo mais na cama para dormir um pouquinho, mas deram o seu sim e vieram estar com a gente aqui nessa manhã. E eu queria chamar o pastor para ele encerrar. Meu muito obrigado a vocês.